Segundo Lucas, capítulo de número 24, nós vamos fazer a leitura a partir do verso de número 13, diz assim: Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isto que vos preocupa e de que ides tratando à medida de que caminhais? E eles pararam, entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? E ele lhes perguntou: Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido lhes deu. Então se lhe abriram os olhos, e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11, e outros com eles, os quais diziam: O Senhor ressuscitou, e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Há certas passagens da Bíblia que eu daria um braço, uma perna e um olho para poder estar junto delas. Eu pagaria o preço que estivesse ao meu alcance para poder, por exemplo, assistir a conversa que Jesus Cristo teve quando ele tinha 12 anos de idade, junto com os sacerdotes. E eu fico imaginando a profundidade daquela conversa. Eu queria ter estado naquela mesma noite quando Nicodemos foi até Jesus, o mestre. E ali também tiveram uma longa conversa. Mas
esta história que está aqui, junto com outras, junto, por exemplo, a conversa que Jesus teve com a mulher samaritana, e ali nasce uma campanha evangelística inesperada, várias dessas histórias, mas de todas elas, a que eu mais gostaria de ter presenciado foi esta escola, este seminário ambulante que Jesus Cristo teve com os discípulos no caminho de Emaús. Você já parou e analisou que Jesus começa pelos escritos de Moisés e vem discorrendo por todo o Antigo Testamento, fazendo uma exposição bíblica, uma teologia bíblica e profunda a respeito do que as Escrituras diziam a respeito dele? Como que deve ter sido maravilhosa esta aula, né? Há algo muito especial nesta aparição de Jesus no caminho de Emaús. 2 discípulos simples, pessoas humildes, tristes, confusas, abatidas, estavam ali caminhando nesta história e eles simplesmente recebem a visita do Mestre, o Cristo ressurreto. Eles contemplam aquilo que nós aguardamos, esperamos, ansiamos por contemplar: a visão do Cristo em sua glória, o Cristo ressurreto. Mas esta história, ela nos mostra, em primeiro lugar, uma triste consequência, porque eles estavam cegos espiritualmente. Eles eram discípulos de Jesus, caminharam junto com Jesus, eles estavam no momento da crucificação de Cristo, eles percebiam de tudo isso, eles acreditavam em Jesus, mas neste momento eles estavam cegos espirituais. A visão espiritual deles estava ofuscada e eles não conseguiam enxergar a realidade dos fatos, né? Eles não conseguiam entender porque eles não compreendiam ainda a respeito da ressurreição de Cristo. E quando nós temos uma visão equivocada da ressurreição de Jesus Cristo, nós ficamos com a nossa visão espiritual turva. Nós perdemos um pouco o compasso da história. Há consequências sobre as nossas vidas por nós não vivermos debaixo desta realidade. A realidade de que Jesus Cristo morreu na cruz, mas Ele ressuscitou. E ainda mais, que Ele voltará para nos buscar. Estes discípulos, neste caminho, eles haviam perdido até a razão da própria vida. Analisem comigo aqui o contexto desta história. Vejam que todo o evangelho de Lucas, ele tem um foco em toda a sua carta. Ele está altamente preocupado em demonstrar que Jesus Cristo é homem. Lembra que semana passada eu falei a respeito desse mistério da união das duas naturezas de Cristo, a união de Jesus Cristo homem e Jesus Cristo Deus. Lucas, ele vem para poder tratar e mostrar para aqueles que estavam lendo, conhecendo os seus escritos, ele estava muito preocupado em mostrar a humanidade de Jesus. E mais ainda, ele, além de estar preocupado em demonstrar a humanidade de Jesus, ele escreve preocupado com a humanidade de uma forma geral, porque ele dá um relato detalhado de quem é Jesus, do porquê ele veio, da sua história. Lucas mostra a genealogia de Jesus partindo de 2 pontos. Depois, se você quiser fazer uma comparação, se você é curioso como eu, compare a genealogia de Jesus Cristo do Evangelho de Mateus e a genealogia de Jesus Cristo do Evangelho de Lucas. Você vai perceber que Lucas, ele
parte para poder apontar Jesus Cristo como o homem, como alguém 100% humano. Mas ele também quer mostrar esta humanidade de Jesus para que a humanidade compreenda quem ele é. Jesus, ele veio para buscar e salvar os perdidos. Lucas trata sobre isso, no capítulo de número 19, versículo de número 10, Lucas diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ou seja, lembra o que eu também disse aqui para você fazer essa leitura e fazer a comparação de Filho do Homem com o Filho de Deus? Olha para você ver, aqui aparece Filho do Homem e está demonstrando a natureza divina de Cristo. É um jogo de palavras em toda a Bíblia. E eu particularmente creio que isto é algo que foi inspirado pelo Espírito Santo para que nós, sempre quando ouvíssemos a respeito de Jesus como Filho do Homem, enxergássemos nele a sua divindade. Mas para que nós também, quando víssemos a Jesus como Filho de Deus, nós enxergássemos nele a sua divindade. Lucas, ele está preocupado com a humanidade de uma forma inteira, para que esta humanidade entenda de que o Deus homem veio para salvar o perdido. E aí, em Lucas, este Deus homem, ele tem uma preocupação com indivíduos. 2 discípulos que estavam confusos, entristecidos, já no final do dia, indo por uma estrada, voltando para casa, fugindo de um determinado lugar, e Jesus vai até eles. Olha a preocupação de Cristo, para que não ficassem essas ovelhas desgarradas, para que eles pudessem retornar a Jerusalém, para que eles acompanhassem o desenrolar da história. Jesus Cristo está preocupado com indivíduos. Ele tem a preocupação com a igreja como um todo, com o nosso ajuntamento, com a igreja que ele comprou, que ele pagou o preço, que ele resgatou lá na cruz. Mas ao mesmo tempo, Jesus tem a preocupação de forma individual. Jesus não está preocupado com a multidão dos discípulos neste momento. Aqui, ele está preocupado com 2 indivíduos, 2 ovelhas, que estavam desgarradas, que ainda não haviam compreendido. E Jesus vai até eles e se coloca junto deles e dá para eles uma aula que é melhor do que qualquer seminário, do que qualquer doutorado, pós-doutorado em teologia, porque foi a explicação do próprio Deus do que a palavra dele diz a respeito dele mesmo. Quando nós perdemos esta maravilha da ressurreição de Cristo, quando nós não compreendemos isso, quando nós não vivemos debaixo dessa perspectiva, nós ficamos meio que perdidos no tempo. Nós ficamos sem compreender uma série de coisas na nossa própria história, na história da humanidade, e nós ficamos cheios de interrogações, algumas exclamações, muitas vírgulas e poucos pontos finais. Porque a conexão da ressurreição com a nossa história, com a história da humanidade e com a história do povo de Deus, ela é absolutamente relevante. Jesus veio para buscar e salvar o perdido, mas para buscar e salvar o perdido, Jesus caminha até a cruz, morre na cruz. Mas como diz o apóstolo Paulo, se a nossa esperança em Cristo Jesus é só para esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se tudo que nós entendemos de Jesus vai até a cruz, toda a nossa fé é em vão. Em Lucas, a ressurreição de Cristo é anunciada primeiramente para 3 mulheres. Maria, Joana, né? Maria Madalena, Joana e a outra Maria, né? E depois dessas mulheres, Jesus se revela a estes discípulos. Se você acompanhar do verso 13 ao verso de número 15, você vai perceber
que foi no mesmo dia da ressurreição. Voltando lá no texto, Lucas capítulo 24, naquele mesmo dia, que dia é este? É o dia da ressurreição. Jesus havia aparecido para aquelas mulheres, esses discípulos estavam fugindo de Jerusalém, e naquele mesmo dia, o dia de domingo, 2 discípulos que haviam presenciado os eventos da Páscoa, que haviam contemplado a crucificação, que haviam ficado na cidade durante o sábado, e agora finalmente voltavam para casa. Jesus morreu e ainda não ressuscitou. Eu tenho que fugir daqui. Perdeu a minha esperança. Há uma boa possibilidade de que esses 2 discípulos fossem um homem e uma mulher. Primeiro, por causa de os 2 estarem caminhando juntos em direção a um lugar, e eles chegam numa casa, aparentemente uma residência, tendo-se em vista que tem tudo preparado nesta casa. Eles entram, eles sentam ali, o lugar para eles comer, né? E se você ver, quando eles estão lá no final conversando, eles vão falar de que eles já começam a falar no plural: não ardia em nosso coração. Um desses discípulos é Cleopas, né? Cleopas era casado. Em João capítulo 19, versículo 25, estava na cruz, aos pés da cruz de Jesus, estavam ali a mãe de Jesus, né, e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Então, Clopas está aqui agora, e eu faço parte da turma que entende de que são marido e mulher que estão caminhando aqui. Ele era casado, e está ele e a sua esposa, e voltando agora para casa, sem entender muito o que está acontecendo, né? Quando nós perdemos a realidade da ressurreição de Cristo, nós perdemos um pouco a realidade da própria essência da realidade. Quando nós perdemos a essência da verdade, a nossa verdade se torna confusa. Eles perdem a noção da maior de todas as esperanças. E quando eles não têm mais esperança, o que eles esperam se torna em vão. Eles estão conversando, estão discutindo qual o significado de tudo isso, o que aconteceu em Jerusalém, por que Jesus tinha que morrer, como é que nós podemos conviver com ele, ser enganados esse tempo todo, o que foi que deu errado, por que ele foi traído, por que ele morreu na cruz, por que Deus não interveio. Ele era poderoso, eles reconhecem, eles falam isso, que ele era varão poderoso. Eles reconhecem, eles o chamam de profeta. Como que nós podemos estar tão enganados? E eles não estão com muita pressa. Eles estão andando como pessoas que não têm para onde ir. Você já se sentiu assim? Já te roubaram? Deu a esperança? E aí você sai em direção a um lugar, que você sabe para onde você está indo, mas ao mesmo tempo, parece que você está caminhando para lugar nenhum. É o que aconteceu com eles. Roubaram o chão, tiraram a esperança, tudo que eles viveram. Eu não sei quanto tempo eles caminharam com Jesus Cristo, quanto tempo eles foram discípulos de Jesus Cristo. Eu sei que eles estavam dentro deste círculo de discípulos que tinham maiores informações. Então, eles estavam dentro daquele círculo de discípulos, talvez dos 120. Se você fizer um estudo, uma análise, você vai perceber que Jesus tinha círculos de relacionamento muito distintos. Jesus tinha alguém que era muito próximo dele, era o apóstolo João, era chamado de discípulo amado. Depois vinha Pedro, Tiago e João, que era um outro círculo que participa mais junto com Jesus.
Quem vê, por exemplo, a transfiguração de Jesus, quem estão no barquinho, né? A musiquinha infantil, né? Pedro, Tiago e João no barquinho, no mar da Galileia, tudo isso eram discípulos mais próximos. Então, havia um círculo muito íntimo, que era o apóstolo João, havia um outro, que era um trio de amigos, Pedro, Tiago e João, havia os 12, e aí se você começa a estudar e olhar estes círculos de relacionamento de Jesus, você vai ver que depois dos 12 tinha os 70, depois dos 70 tinha os 120 que estão lá no cenáculo, tinha os 500, tinha a multidão dos que o seguiam. Nós vemos uma multiplicação onde havia reunido 5.000 pessoas. Então Jesus era parecido conosco, ele tinha círculos de relacionamento. Nós temos os nossos círculos de relacionamento. Estes, ao que tudo indica, estava dentro deste círculo até dos 120, talvez daqueles um pouco mais íntimos, dos 70. Não faziam parte dos 12. Mas era gente que caminhava com Cristo. E aí agora, pelo caminho, tiraram a esperança. O que deu errado? Atentem comigo, olha o verso de número 16. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Eles não conseguiam viver a realidade da ressurreição. Estes dois tiveram que experimentar tristes consequências até que os olhos deles fossem abertos. Sem esperança, nós não conseguimos discernir as coisas. Roubado de nós a promessa, nós ficamos perdidos. Ovelhas que não têm pastor. A cegueira foi causada exatamente porque eles não compreendiam que Jesus é o tema de toda a Escritura. E esta falta de fé, ela traz uma grave consequência sobre eles. Porque eles entendem que perderam de vista o poder sobre a morte. Se a ressurreição não aconteceu, a morte não pode ser vencida, e se a morte não pode ser vencida, nós caminhamos para o túmulo, e do túmulo para o nada. E era isso que estava acontecendo com eles. Estas mesmas consequências, elas acompanham as pessoas que perdem a perspectiva sobre a ressurreição de Cristo. Quando nós, na nossa vida diária, no nosso cotidiano, nos esquecemos de quem é Jesus e de que Ele venceu a própria morte, quando nós nos esquecemos das implicações do que é estar com Jesus, nós facilmente caímos na tentação de andarmos o nosso caminho entristecidos, com os olhos impedidos de reconhecer a ação de Deus na nossa história. Estes discípulos cabisbaixos, indo pelo caminho, eles tiraram os olhos da glória de Deus. E quando nós tiramos os nossos olhos da glória, quando nós tiramos os nossos olhos do poder, da majestade da pessoa de Jesus, quando nós falhamos por não entender que Jesus Cristo é o tema de todas as Escrituras, nós também caímos no buraco que é criado pela cegueira espiritual. E isso traz consequências sérias para a nossa vida. Nós tiramos os olhos de Jesus. E quando nós tiramos os olhos de Jesus, nós ficamos em plenas trevas. Porque Ele é a luz do mundo. Se nós desviarmos os nossos olhos da luz, nós caminhamos nas mais densas trevas. Se nós nos esquecemos de quem é Jesus, do seu poder, do que Ele fez, e o que Jesus fez foi por mim, foi por você. Quando nós nos esquecemos disso, nós perdemos a nossa esperança. A primeira coisa que acontece quando
nós perdemos essa perspectiva, é que nós somos invadidos por uma tristeza profunda. É o verso de número 17. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ido tratando-os à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Eles já vinham caminhando com o coração turbado. Eles já vinham caminhando debaixo de uma grande opressão. Quando Jesus pergunta, quando Jesus mexe, quando ele coloca o dedo na ferida e fala: por que vocês estão assim? Eles param. E diz a Bíblia que eles ficam ainda mais entristecidos. Sabe por quê? É porque eles se lembram. Jesus morreu. Acabou-se a esperança. O que será de nós? Eu posso imaginar os dois caminhando, cabisbaixos, confusos, desiludidos. E aí Jesus põe o dedo na ferida: o que está acontecendo? E eles aumentam ainda mais aquela depressão, aquela angústia. Eles param, talvez incrédulos, possuídos, quem sabe, por remorso, ocupados no seu coração, quem sabe, pelo luto, a perda do amigo, o mestre falecido. E agora o fantasma da tristeza constrange o coração. E aí eles então colocam para fora a sua esperança, a alegria do que eles aguardavam. E por causa disso, a tristeza da circunstância invade totalmente o seu coração. Quando nos é roubada a fé, quando nós deixamos estas circunstâncias do dia a dia, as mazelas, os problemas, ocuparem o lugar que pertence somente a Jesus, ao Cristo ressurreto, o primeiro resultado é que o nosso coração se enche de tristeza. Quando não vivemos debaixo da luz da ressurreição, facilmente nós seremos vítimas desta mesma tristeza. Até parece que nós nos tornamos ateus praticantes. É o que estava acontecendo com eles, né? Eles sabiam quem era Jesus. Eles o conheciam, eles andaram com ele, eles caminharam com ele, né? Mas agora o foco não estava mais em Cristo, o foco estava nas dificuldades. Eles olharam para os problemas da vida, eles não focaram a realidade do céu, eles não entendiam o Cristo ressurreto. E quando nós não compreendemos a maravilha que é a promessa da ressurreição, as circunstâncias que nos cercam, elas ditam o nosso estado emocional. Conforme a circunstância, é conforme nós vivemos. Se as circunstâncias nos são favoráveis, nós somos alegres, nós somos vibrantes, nós queremos ver as coisas acontecerem. Se as circunstâncias nos são desfavoráveis, nós saímos no caminho de Emaús. Temos um destino, não sabemos exatamente para onde, cabisbaixos, entristecidos, passamos a andar, como eu disse, como ateus praticantes. Quem não vive a realidade da ressurreição de Cristo, perde a esperança diante dos obstáculos. Quem não vive debaixo da realidade da ressurreição de Cristo, perde a esperança diante de problemas. Nas crises, ele naufraga. Não tem esperança. E cada problema se avoluma diante de nós. E quanto mais os problemas se avolumam, menores nós tornamos o nosso Deus. É a síndrome do homem grande e o Deus pequeno. Porque não vive nessa perspectiva a ressurreição de Cristo. As dificuldades financeiras são imensas. Meu Deus é pequeno. Os problemas do trabalho são enormes.
meu Deus é pequeno. O conflito no lar é muito grande e o meu Deus é pequeno. O sofrimento dos meus filhos, isso é algo que eu não dou conta. Meu Deus é pequeno. Até conflitos na igreja. Tudo isso que tem a capacidade de roubar a nossa alegria é porque nós ainda não vivemos a realidade da ressurreição e isso nos rouba a esperança. Nós viveremos para sempre, sabe por quê? Porque Jesus vive. Esta é a realidade da esperança. Porque Ele ressuscitou, eu ressuscitarei também. Ninguém pode roubar a alegria daquele que tem a certeza da vida eterna. De que a morte, na realidade, é só a passagem para um lugar melhor. De que o tempo de vida que nós temos aqui na terra é só um tempo muito curto, que não dá nem para ser contado em segundos, diante da magnitude da eternidade. Moisés, quando está escrevendo o Salmo 90, e ele passa a falar da eternidade de Deus e da transitoriedade do homem, ele então usa uma hipérbole, e ele diz assim, que um dia para Deus é como 1000 anos. O ser humano que mais viveu nesta terra foi Matusalém. Viveu 969 anos. Não viveu aquilo que seria um dia diante de Deus. Quando nós vivemos com esta perspectiva da realidade da ressurreição, nós vivemos crendo que o nosso Senhor vive e reina eternamente. Se você tem lutado com tristeza no seu coração, se por vezes o desânimo vem, se abate sobre a sua vida, se há circunstâncias, situações que têm trazido desânimo, depressão, talvez você tenha perdido um pouco a esperança, a receita para a sua alma, a cura, ela se chama ressurreição. Vida eterna. Não há problema que possa ir além do túmulo. Todos os nossos problemas estão guardados nas mãos de Deus. E Deus mantém o controle de cada um deles. Ele se preocupa com indivíduos. E é por isso, é por ver este casal no caminho de Emaús, perdido, desamparado, sem rumo, desiludido, é que Cristo vai até eles e os consola, e os conforta, e os traz de volta à realidade da ressurreição. A segunda consequência que persegue aqueles que tiram os olhos de Jesus é a tolice. Olha lá para o texto, né? Verso de número 18. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu-os dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as consequências dos últimos dias? E eu fico imaginando, eu já falei para vocês, eu tenho essa mania, né, de ficar imaginando a cena quando eu estou lendo. E eu imagino Lucas escrevendo isso, e eu acho que Lucas deve ter parado aqui para rir, e rir muito. Por quê? Olha que pergunta mais tola. Se tinha alguém que realmente sabia o que tinha acontecido nos últimos dias, era Jesus. Mais do que todos os outros. Ele esteve em todos os momentos, em todos os eventos de Jerusalém. Desde a ceia do Senhor no cenáculo, as orações do Getsêmani, a traição de Judas, as acusações nos tribunais, as duas entrevistas com Pilatos e Herodes, os chicotes, a coroa de espinho, os socos na cara, todo o espancamento, toda a humilhação, a morte sufocada na cruz, a dor de cada um dos cravos. Ninguém,
mais do que Jesus, sabia o que tinha acontecido em Jerusalém nos últimos dias. E eles viram para ele e falaram: você ignora o que aconteceu? A cena chega para mim a ser engraçada. É você chegar para quem tem a maior autoridade, o maior conhecimento, e querer dar uma aula. Tem uma história de Louis Pasteur. Louis Pasteur era cristão. E ele estava andando num trem, e ele se assenta no trem, e abre a Bíblia, e começa a ler a Bíblia. E senta um jovem universitário do lado dele. E o jovem olha para aquele senhor, sentado no trem, lendo a Bíblia. E o jovem então se enche de orgulho, de empáfia, e vira para Louis Pasteur: você ainda acredita neste livro velho e mofado? Aí Louis Pasteur olha para ele e fala: sim, né, por que você não crê? Não, né? A ciência tem demonstrado, e começou a querer dar uma aula de ciências para Louis Pasteur. E aí Louis Pasteur fecha a Bíblia e dá toda a atenção àquele jovem. E segue a viagem. E aí o jovem vai falando e fala: olha, eu vou te mandar o resultado das últimas pesquisas. Eu tenho aqui na minha casa, me dê o seu endereço. Eu vou descer na próxima estação, me dê o seu endereço. Eu vou te mandar pelo correio. Olha, eu tenho interesse. Louis Pasteur tirou um cartão, escreveu o seu endereço e entregou. O jovem, e é o jovem que conta esta história num livro, que ele depois veio a se converter. Ele diz que quando ele desceu e olhou o cartão e viu: Doutor Louis Pasteur, diretor do Instituto de Pesquisas Científicas. Louis Pasteur já era uma referência científica no seu tempo. Aquele jovem, com aquele cientista, naquele trem, não tinha a dimensão da realidade da ressurreição de Cristo. E por conta disso, falou bobagem. Aquele casal, no caminho de Emaús, por não ter a dimensão da ressurreição de Cristo, fala bobagem, fala tolice. É isso que nós fazemos quando nós olhamos e falamos: não tem mais jeito. Pastor, meu casamento não tem mais jeito. Tolice. Jesus venceu a morte. Pastor, a minha vida não tem mais jeito. Tolice. A tua vida não é só aqui. Pastor, tal situação, isto, aquilo, não tem mais jeito. Tolice. Talvez você fale assim: pastor, é injusto chamar esses dois de tolos. Como que eles poderiam saber que ele era o Jesus? A cegueira espiritual era culpa deles e de ninguém mais. Olha comigo na Bíblia, a partir do verso 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Eles olharam para Jesus e esperavam que Jesus fosse o Cristo, e ele o era. Depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres que estavam junto conosco nos surpreenderam. Foram de madrugada ao túmulo, não viram nada. Não achando o corpo, voltaram dizendo ter tido uma visão de anjos, as quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos também foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. A culpa era deles. Eles tinham a promessa, eles esperavam pela promessa. As mulheres anunciaram a promessa. Simão e os discípulos anunciaram para eles que tudo isso se realizava, e eles não creram. A cegueira era culpa deles. Eles já sabiam do fato da ressurreição. Segundo Jesus olha para ele e fala: nécios, tardios de coração. É Jesus quem os reprova.
por não compreenderem aquilo que constava sobre ele em todas as Escrituras. Eles caíram na armadilha, erraram por não conhecerem as Escrituras, nem mesmo o poder de Deus. Sabe aonde nós começamos a falhar? É quando nós negligenciamos o conhecimento das Sagradas Escrituras. Quando nós não nos dedicamos a ler a Bíblia com o mandamento que o Senhor nos deu. A palavra de Deus, ela se renova debaixo dos nossos olhos a cada leitura. Deus já me deu a oportunidade de ler a Bíblia uns pares de vezes, algumas dezenas. Mas a cada leitura eu me surpreendo com revelações que Deus tem na Bíblia. E é por isso que eu queria estar neste seminário avançado, no caminho de Emaús. Eles erram não conhecendo as Escrituras. Eles erram não reconhecendo o grande poder de Deus. Se eles tivessem conhecido a palavra e acreditado no testemunho das mulheres, se eles tivessem acreditado no testemunho de Pedro e dos discípulos, eles teriam reconhecido Jesus. Nós somos tolos quando nós falamos bobagem. Nós somos tolos quando não vivemos as nossas vidas conforme a palavra de Deus. Nós somos tolos quando nós queremos racionalizar aquilo que Deus manda que nós fazemos. Nós somos tolos quando nós nos estribamos em nosso próprio entendimento. Nós somos tolos quando confiamos na força do nosso braço ou no poder da nossa carteira. Nós somos tolos quando nós conduzimos a nossa vida conforme nós bem entendemos e negligenciamos aquilo que o Senhor mandou que nós fizéssemos. Nós somos tolos quando nós conduzimos o nosso namoro, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa empresa, conforme o nosso achômetro. Isto é tolice. Tolice. A verdadeira sabedoria está em olhar para o Senhor e executar tudo conforme Ele nos ordenar. Eles achavam que sabiam toda a história. E por causa disso, são contados aqui e reputados como tolos. Quantas pessoas procuram talvez o nosso palpite, a nossa opinião, o nosso aconselhamento. E aí nós compartilhamos sem considerar aquilo que a palavra nos dá. Falamos de acordo com a nossa sabedoria e não de acordo com a sabedoria da palavra. E não orientamos de acordo com aquilo que Cristo nos orienta. A terceira consequência que persegue aqueles que tiram seus olhos de Jesus, é que vivem a sua vida como se ela não fosse eterna. Eles não contemplam a eternidade. Vivem a sua história de qualquer jeito. Quando nós não vivemos à luz da ressurreição, facilmente nós caímos nesta armadilha, temor dos homens. Provérbios capítulo 29, no verso 25 diz: quem teme aos homens, arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. O temor dos homens é caracterizado por uma visão distorcida da realidade. Quando nós olhamos de forma distorcida para a realidade, nós vamos fazer aquilo que eu disse ainda há pouco. Homem grande, Deus pequeno. Problema grande, Deus pequeno. O que os homens podem nos fazer? Pastor, a violência está aí. O máximo que eles conseguem é tirar a minha vida. Porque a eternidade ninguém me rouba. E mesmo a minha vida, ela está guardada e amparada nas mãos de Deus. Todos os meus dias estão escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. E eu creio nisso. É assim que nos ensina as Escrituras. Eu não estou querendo aqui dizer que você tem que ir aí viver vida louca. Bom, então eu posso aí andar em qualquer lugar, eu posso entrar pelos becos, andar de madrugada, porque mal nenhum me alcançará. Eu vou decorar o Salmo 91 e vou sair aí declamando, 1000 cairão ao meu lado, 10.000. Não é isso que eu estou dizendo.
Eu estou dizendo que você não precisa ter temor dos homens. Eu estou dizendo que você precisa caminhar confiando em Deus. É a síndrome dos gafanhotos que afligiu 10 dos 12 espias que entraram na terra prometida. Eles entraram, a terra é maravilhosa, terra que mana leite e mel, cachos de uvas esplendorosos, mas é terra de gigantes, homens grandes, guerreiros poderosos. Nós parecíamos aos olhos deles como gafanhotos, e aos nossos olhos também. Diante daquela terra boa. Ah, se Deus me desse aquela terra. Ah, se Deus me cumprisse essa promessa. Mas é muito difícil. Meu querido, chega a ser clichê de tão usado. Mas ao invés de você mostrar os teus problemas para Deus, mostre Deus para os seus problemas. Ao invés de você olhar para os seus problemas, olhe para o seu Deus. Deus é imensamente maior. Deus é imensamente mais poderoso. Deus pode muito mais. Isso não é positivismo. Não é isso que eu quero que você creia. Mas eu quero que você renove dentro do seu coração a sua fé. Eu quero que você renove dentro do seu coração esta esperança de que Deus está no controle. Esses 2 discípulos, eles apresentavam estes sintomas: pequeno Deus, grandes homens. A compreensão deles sobre Jesus deixa a desejar. Veja só, olha no verso 19. O que eles falam? Jesus lhes perguntou: quais? Olha a explicação que eles dão. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno. Que era varão profeta. Olha como eles apequenaram Jesus. Por quê, pastor? Porque não é Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Lembra da confissão de Pedro? Está lá em Mateus capítulo 16. Não foi carne ou homem quem te revelou? Eles sabiam desta história. Tanto que eles anunciam elas antes, né? Eles vão dizer que ele era aqueles que eles estavam esperando. Que eles entendiam que nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. Nós esperávamos que ele fosse o Cristo. Porque quem iria redimir Israel, verso de número 21. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Nós esperávamos que ele fosse o Cristo. Jesus, nesta visão deles, não era o Cristo, era o Nazareno, era um homem, era só um profeta. Homens grandes, Deus pequeno. Quando nós perdemos a dimensão do significado da ressurreição, nós passamos a enxergar as coisas assim. Os principais sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ah, nós esperávamos que ele fosse, mas ele não foi. A gente achou que ele é que iria redimir, mas não é ele. Olha como o temor dos homens faz com que eles vacilem na fé. Jesus já não é mais o Messias. Já não é mais filho de Deus. Jesus já não é mais o Redentor. Ele é o Nazareno. Ele é um profeta. Ele é um homem poderoso. Ele não é Deus. E se Jesus não é Deus, então nada mais tem sentido. Eles literalmente caíram da graça. Se esqueceram dessa declaração de Pedro: tu és o Filho de Deus. Tu és o Cristo. Tu és aquele que nós esperamos. Tu és a redenção de Israel. Tu e somente tu és. Para eles, os homens,
os sacerdotes, os fariseus, os escribas, os romanos, os homens ganharam a batalha. Deus foi derrotado. Por quê? Porque eles olharam para a circunstância. As circunstâncias, elas não definem o final da história. O final da história está definido, é na própria palavra. E no final da história diz que a igreja venceu. Que os remidos reinarão para sempre. Este é o final da história. Não são as circunstâncias em que você está vivendo. É isso que Jesus explicava para eles. Do verso 26 até o verso de número 27. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Verso 30. E aconteceu que quando estavam à mesa tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram. Após a exposição das Escrituras, trazendo para eles a compreensão da palavra de Deus, e a celebração da ceia, trazendo a eles a memória de Cristo e de sua promessa, quando eles têm a percepção, a compreensão da palavra, e a percepção e a compreensão da ressurreição, lhe abriram os olhos. E eles agora já não olhavam mais as circunstâncias. Olha para você ver algo interessante. No verso 29, no verso 28, Jesus faz menção de continuar a caminhada. E aí no verso 29 eles falam, não vai não, já é tarde. Está tarde, é perigoso. Fica aqui. No verso 33, diante da dimensão que agora, mais uma vez, lhes foi revelada, na mesma hora, já estava mais tarde ainda, eles se levantam e voltam aquele caminho todo para Jerusalém. Caminham a madrugada toda. Porque agora eles já não têm mais medo das circunstâncias. Porque agora eles estão olhando a vida debaixo da perspectiva da ressurreição. Porque agora eles caminham com um coração cheio de fé, inundado pela palavra de Deus, inundado pela convicção de que o Mestre ressuscitou, está vivo, e Ele reina e reinará. Agora as circunstâncias desaparecem. Os medos caem por terra. Eles que fugiam de Jerusalém voltam para Jerusalém. Eles que estavam com medo de continuar na estrada à noite, caminham à noite de volta para Jerusalém. Por quê? Porque a exposição das Escrituras e a certeza de que Cristo é Senhor até da morte lhes dá coragem para fazer tudo aquilo que viesse ao coração. Deveriam ter conhecido a grandeza do plano e da pessoa de Deus. Primeiro pelas Escrituras. Segundo pelo próprio ensino de Cristo. Eles eram discípulos. Eles deveriam ter conhecido a grandeza do plano de Deus. Pelo testemunho das mulheres. Pelo testemunho dos apóstolos. Mas o temor dos homens levou eles a uma incredulidade. Não viveram a luz da ressurreição. Perderam a esperança. E o pior, perderam a perspectiva. Homens se tornaram gigantes. Deus se tornou pequeno. Nós não podemos sofrer essa síndrome. Nós precisamos viver debaixo do poder da ressurreição. Jesus venceu a morte. E nós vivemos com Ele. A maior demonstração do poder de Deus foi essa. A morte era o último inimigo a ser vencido. E ela já foi vencida. Você já viu aquele ditado?
Neste mundo tem solução para tudo, menos para a morte. Errado. Neste mundo tem solução para tudo, principalmente para a morte, porque foi Deus que ressuscitou. Este quebra de paradigmas revolucionou para sempre toda a história do universo. Até a volta de Jesus, as coisas nunca mais serão as mesmas. Se Deus conquistou aquele que tinha o poder da morte, se Ele conquistou a própria morte, e ainda mais, Ele anulou o poder da morte, o pecado. Então, se Ele fez tudo isso, o que Ele não pode fazer por nós? O que Ele não pode fazer pela sua família? O que Ele não pode fazer pelo seu casamento? O que Ele não pode fazer pela sua crise? Se o poder dele venceu o maior de todos os inimigos, o que Ele não pode fazer por aquilo que te angustia? Precisamos viver a realidade da ressurreição de Jesus no nosso dia a dia. Isso significa que todos os dias eu tenho que lembrar que Deus é infinitamente maior do que toda e qualquer concepção que eu possa ter dele. Ele é maior do que os nossos problemas. Ele é maior do que as minhas incertezas. Ele é maior do que a minha dor. Ele é maior do que a minha angústia. Ele é maior do que o meu sofrimento. Eu provei e criei a esperança. Infelizmente, muitas vezes nós não vivemos a realidade da ressurreição. Muitas vezes nós vivemos a nossa vida sem considerarmos essa perspectiva. E aí o desânimo se abate sobre nós. E aí nós não somos testemunhas da ressurreição de Jesus. Muitas vezes parece que nós fomos batizados não com água, mas com suco de limão. Porque queremos viver uma vida cristã cheia de amargura. Cristo tem todo o doce para adoçar a sua vida, a sua história. Coloca a tua dor de lado. Eu não estou dizendo que a sua dor não dói. Eu sei que ela dói. Eu também tenho as minhas dores. Mas não é a nossa dor que direciona a nossa vida. Não é a nossa dor que nos conduz. A nossa dor vai continuar doendo. Há duas perspectivas para ela. Ela vai doer como nosso espinho na carne, até que nós partamos para a glória. E aí nós não podemos fazer nada. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne e Deus falou assim: a minha graça te basta. Mas Deus também pode sarar e curar toda a nossa dor. Quando nós voltamos os nossos olhos para as Escrituras e compreendemos o poder da ressurreição de Cristo, não é a nossa dor, não é aquilo que nos aflige, que nos sustenta, é o Senhor. O temor dos homens faz às vezes com que nós nos calemos, com medo do que vão pensar a nosso respeito. Mas o fato é que quem cala é tolo, porque não vive conforme a maravilhosa luz da ressurreição. Ah, meu querido, anuncia Jesus. Nós estamos neste tempo de 21 dias de jejum e oração, buscando intimidade com Deus. Eu não sei se você está. Se você não está fazendo jejum, isso não é problema. Mas busque intimidade com Deus. Busque relacionamento. Viva a sua vida sob essa perspectiva. Jesus ressuscitou. Ah, como eu gostaria de ter assistido aquela aula de síntese bíblica
Como eu gostaria de ter sido aluno do seminário ambulante de Jesus. Mas sabe o que é o grande fato de toda a história? Eu não tenho a síntese, mas eu tenho a apostila completa. Há muita coisa que às vezes eu não consigo entender, que naquela síntese Jesus explicou. Mas eu tenho o poder do Espírito Santo, que atua sobre mim e sobre você, e que nos traz a revelação das suas Escrituras. Eu queria muito ter estado naquele seminário com Jesus. Mas cabe a mim agora viver sob a perspectiva da ressurreição de Cristo. Cabe a mim agora encarar o grande tema das Escrituras e buscar em cada verso, do Gênesis até o Apocalipse, aonde está Jesus. E cabe a mim agora, desde o raiar da manhã até o pôr do sol, desde o momento em que eu coloco a minha cabeça no travesseiro até o outro dia, dia após dia, segundo após segundo, buscar viver para que Cristo, ressurreto, seja visto em mim. Precisamos viver à luz da ressurreição de Jesus. Precisamos viver para sempre com Jesus, porque eu quero passar a eternidade com Ele. E não há nada que possa se comparar com a glória a ser revelada em nós. A realidade da ressurreição de Jesus Cristo precisa ser a nossa razão de viver. Que Jesus seja o centro, que Jesus seja o tudo, e que você viva sob esta perspectiva. Ele ressuscitou, Ele vive, Ele reina. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.